serviço do Presbitério de Salvador, na cidade de Itapiramutá, onde foi apresentar o novo pastor, o reverendo Pecílio, que para lá se mudou. E nós aqui em Salvador acolhemos a pastora Gabriela, que vai assumir a igreja de Valério Silva com muita alegria. E então ele me convidou para estar aqui mais esta manhã, mais uma vez com vocês, o que faço com muita alegria, alegria de coração. E para esta manhã, qual é o texto que nós escolhemos para a nossa reflexão dessa manhã? O Salmo 4. Convido vocês para abrir as nossas Bíblias no Salmo 4, versículo 8. É somente um versículo do Salmo 4 que diz assim. Salmo 4, versículo 8. Olha que bonito que é este versículo. Em paz me deito e logo adormeço, porque a segurança do meu repouso vem de ti, Senhor. Em outra tradução diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro. Coisa boa, né? Coisa bonita a gente ouvir alguém dizer isso. Em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, é tu que me dá tranquilidade de dormir. Olha que confiança, não é? Que confiança. Deixa meus problemas lá fora e o Senhor vai me dar meu sono tranquilo. Queridos e queridas, esse texto que vamos refletir hoje aborda um tema muito atual, né? A questão da segurança ou da falta de segurança. O que é que nos dá segurança? Mas antes de a gente refletir sobre o que nos dá segurança, eu quero fazer uma pergunta que você pode responder para você mesmo. Ou se quiser também falar, pode falar. Mas assim, eu queria começar a nossa reflexão hoje perguntando: diante do que nós nos sentimos inseguros ou inseguras e que nos causa medo? O que nos traz insegurança e que nos causa medo? A violência, tá vendo aí? Tenho certeza que nós temos uma lista de coisas que nos causam insegurança, além daquilo que o nosso irmão trouxe ali agora, né? Nós nos sentimos inseguros e inseguras nas ruas da nossa cidade. Quem é que sai aqui tranquilo nas nossas cidades? A gente sai como? Segurando a bolsa, olhando para o lado, olhando para o outro, né? A cidade é hostil, principalmente para nós mulheres em determinados lugares. Nos sentimos inseguras. Nos sentimos inseguras à noite, nesse trânsito louco que nós vivemos. Durante o dia a gente não sabe de onde vai passar um carro à nossa frente, uma moto à nossa frente, não é assim? A gente, muitas vezes também, muitas pessoas estão inseguras quanto ao seu futuro profissional. Quantos jovens aí estudam, fazem faculdade, fazem pós-graduação, mas não encontram um lugar para trabalhar, né? Nós, muitas vezes também, diante de um país tão incerto economicamente, a gente se sente inseguro diante do nosso futuro financeiro, né? Nós não temos certeza quanto à nossa saúde. De repente vem aí uma pandemia. Agora mesmo apareceu a volta da varíola, né? Que agora tem outro nome, que eu agora até esqueci, é um nome bem complicado. A gente está tendo alguns surtos aí pelo Brasil. Nos sentimos inseguros também quanto à nossa saúde, quanto
Tem outras tradições de fé que acreditam que quem passou por lá de lá volta para contar como for. Mas até onde eu sei, a igreja presbiteriana não tem, o cristianismo não tem esta experiência, a não ser Jesus que ressuscita. Mas a gente fica inseguro. O que será que vai acontecer? E aí existem as mais loucas especulações que a gente ouve. O fato é que a insegurança determina, sem dúvida nenhuma, grande parte da nossa vida. Vivemos inseguros e inseguros. E é interessante como nós investimos dinheiro e energia achando que vamos ter segurança de alguma coisa, né? A gente investe muito dinheiro. O que a gente faz para a gente se proteger dessas inseguranças todas? Muitas vezes nós construímos muros altos nas nossas casas. As casas hoje a gente passa a estar com os muros cada vez mais altos, né? Nós gradeamos as nossas casas. A gente teve que gradear, não só botar grade lá na frente da igreja, mas como botar uma grade na frente da porta da igreja. Daqui a pouco a gente vai pensar em botar outras coisas também, né? Compramos alarmes, pagamos segurança privada, porque cada vez mais isso virou um negócio, né? Porque quem era para nos proteger hoje são os donos dos grandes sistemas de segurança do nosso país, ganhando muito dinheiro. Tudo isso pode nos dar um certo alento, mas nada garante a absoluta paz e sossego. Cada vez mais também nós fazemos nosso seguro, né? Quem é que tem seguro de vida? Quem é que tem seguro de carro? Quem é que tem seguro de casa? Até de celular e de computador agora a gente tem seguro, né? Você compra o celular, o cara diz, você que não quer fazer um seguro para o seu celular, não? Se você for roubado, o seu celular está segurado. Quem tem condições, aplica o dinheiro na poupança, né? Faz ali suas aplicações financeiras em fundo de investimento para garantir o futuro, porque nunca se sabe. Veja quanta insegurança nos cerca como seres humanos. É interessante, gente, que a gente pensa que isso é um fenômeno atual. Mas já no Antigo Egito, quando os faraós morriam, né, o desejo de assegurar a vida eterna, a insegurança, porque não sabia o que ia acontecer do outro lado, fazia com que se sacrificasse até mesmo o estado do faraó morrer junto dele para que ele fosse servido do outro lado da vida. Não é loucura isso? Mas os faraós morriam e os governantes gastavam dinheiros enormes construindo as pirâmides do Egito, que hoje muita gente vai para poder conhecer como é, né? E ali eram também enterrados os seus escribas, os seus servos, para servi-lo depois do além. Para muita gente, até mesmo a vida religiosa é uma busca por segurança. A necessidade elementar por segurança. Talvez a gente explique daí muitas tradições religiosas que lançam regras, uma série de regras que você vai fazer, como se você pudesse assegurar a vida eterna, né? Então, uma série de proibições, regulamentos a serem cumpridos, porque assim a gente pensa que agora sim, com essas regras e essas normas que eu cumpri, eu tenho segurança da salvação. Conforme estes grupos, eu chamo de contabilidade. Sabe aquele de contabilidade? Onde você anota as boas ações e também os escorregões de cada um. Tem gente que pensa que Deus é esse grande contabilista que está lá em cima, anotando. A Djalma fez isso aqui, ó. Djalma, você fez o escorregão, né? Olha para a Marilene, desvia a Marilene, olha o escorregão. Mas Maria Helena fez uma coisa boa, vou botar aqui no crédito de Maria Helena. Tem gente que pensa que Deus age assim. E a gente fica achando que no fim da vida, se as obras foram suficientes, a pessoa pode ficar tranquila que está segura. Deus vai reconhecer que ela merece a eterna bem-aventurança da salvação. Muita gente pensa assim, e muitos grupos religiosos se utilizam deste artifício para manter as pessoas na linha, né? Para tolerar a liberdade das pessoas, para dizer como elas devem fazer e como devem agir.
Já dizia a reverenda Dalma, não barganhe com Deus que você vai levar calote. Não é assim que Deus age. E desde os primeiros tempos do cristianismo, nós vimos essa mentalidade da igreja. E o primeiro a protestar contra isso, além de ser o próprio Jesus Cristo, que se ensinou em amor e por graça, temos o apóstolo Paulo, né? Porque quando a gente lê a carta de Paulo, ele diz que não adianta, o cristão não consegue garantias para a eternidade. Não é aplicando na caderneta de poupança da Caixa Econômica Celestial, como muita gente acha, que no além tem uma Caixa Econômica Celestial, onde você já depositou aquilo que vai te levar à vida eterna e vai te dar isso. Porque tudo que ele faz por nós, ele faz por graça e de graça. Por graça sois salvos. Está lá em Efésios 2, versículo 1. Garantir uma cadeira no céu é o íntimo desejo de homens e mulheres bomba, né? Essas mulheres e homens bomba que se explodem, eles fazem isso na certeza de que é um martírio maior e ali estará garantido a sua vida no céu. Uma famosa seguradora, anos atrás, dizia assim: assegure tudo que você tem que conquistar, este seguro, e assegure tudo que você tem que conquistar. Interessante que ela teve essa questão de colocar a segurança vinculada à conquista. Às vezes são dois lados da mesma moeda. A gente acha que para ter segurança temos que conquistar espaço na vida, posição social, casa própria, prestígio, poder. E depois que a gente acumulou tudo isso, agora a gente fica angustiado. Por quê? Porque a gente tem que assegurar que a gente tem. Olha o ciclo vicioso, né? Você luta para conquistar, e quando você conquista, você tem agora que assegurar. Por quê? Porque tudo ao seu lado é uma ameaça. Quem se deixa levar por essa ânsia, muitas vezes vira pessoas desconfiadas de tudo e de todos. Por quê? Porque a pessoa pode ser seu inimigo, pode ser seu concorrente, todos representam uma ameaça. E um dos maiores dramas de nossa época é a angústia que nasce das pessoas que procuram garantir tudo por conta própria. Ledo engano. E 2/3 das nossas doenças nervosas, minha gente, nasce exatamente do medo e da insegurança. Quantas pessoas vivem atormentadas? Quantas pessoas vivem com medo, vivem inseguras? Todas as tiranias do mundo nasceram pelo medo. Os poderosos têm medo de perder seus prestígios, seu poder, seu dinheiro que possuem. Metade das guerras são provocadas pelo medo. Muitas das mortes sem sentido são provocadas pelo medo. Muitas vezes as pessoas se armam para se proteger e o medo é que acaba matando. Meu amigo Cacique Babau, ali de Guararema, da Serra do Padeiro, quando estava ameaçado de morte, ele era ameaçado de morte, né? Por aqueles fazendeiros daquela região. E um dia ele disse: Sônia, o pessoal quer que eu viva com medo. E eu me recuso a viver com medo. Porque o medo mata antes da bala. Olha que interessante. O medo mata antes da bala. Porque o medo vai me fazer ficar escondido na minha terra, sem condições de me movimentar. E isso para mim vai ser a morte. Eu não fui feito para isso. O medo mata antes da bala. Meus queridos e minhas queridas, mas o texto que nós acabamos de ler vai numa posição completamente contrária de toda esta visão apocalíptica que eu estou trazendo. O texto é claro, não só este, mas outros textos que nós já vimos aqui hoje, que fala de confiança. O nosso liturgo escolheu muito bem alguns textos aqui, que casam diretamente com a nossa mensagem de hoje.
depositamos a nossa confiança. E o texto diz que nossa única segurança, nossa única garantia, nosso único refúgio é o Senhor, o Deus que conhecemos através de Jesus Cristo. Verdadeira segurança é quando nós deitamos e adormecemos. Em vez de a gente ficar angustiado com aquela janela que não fecha, com aquela porta que não está devidamente chaveada, no seguro de vida que eu não tenho ainda, em paz me deito e logo adormeço, porque a segurança do meu repouso vem só de ti, Senhor. E o Evangelho de João diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O contrário do medo, meus irmãos, não é a coragem humana. O contrário do medo é o amor de Deus que nos acolhe e nos dá a mão nos momentos difíceis da nossa vida. Quando nossa segurança vem de Deus, descobrimos o que é ficar livre do medo. Isto não significa sermos imprudentes. Isto não significa deixarmos de tomar determinadas providências para que cuide também da nossa segurança. Não adianta nada dizer Deus me protege e sair de madrugada pela rua sozinho caminhando. Não é dessa segurança que nós estamos falando. Nós precisamos também fazer a nossa parte. Mas acima de tudo, a nossa confiança precisa estar nas mãos do Senhor. Descobrimos nossa responsabilidade por nós e por outros também. A única casa verdadeiramente segura, aconchegante, acolhedora, convidativa, em que todos nós gostaríamos e precisamos morar, onde não há medo, mas paz. Esta casa tem um nome. Sabe qual é o nome? O amor de Deus. O amor de Deus é aquela casa que, imagine você estar numa noite escura, no frio, na chuva, e ao longe você vê uma cabana com uma luz acesa, um chá quentinho esperando, e lá você vai. É esta casa do amor de Deus. É esta casa do amor de Deus. Esta casa não pode abrir por fora. Esta casa não pode ser arrombada. É o dono da casa que abre esta porta e nos convida para estarmos dentro dela. Quem mora nesta casa está cercado, não de luxo, de riqueza, nem de falsa segurança, mas está cercada pela misericórdia divina que tem olhos diferentes. A misericórdia divina tem olhos diferentes daqueles nossos. A misericórdia e o amor de Deus têm outros parâmetros para medir a nossa segurança. A casa de Deus é aquela casa onde a gente entra e vê as pessoas não mais como inimigas ou concorrentes, não mais com desconfiança, mas como pessoas amadas por Deus. Um dia que a gente conseguir olhar para o outro e para a outra, que atravessa o nosso caminho, que trabalha com a gente, que senta na igreja com a gente, que está ao nosso lado, como aquelas pessoas que trazem a imagem e semelhança de Deus, nós veremos como o amor de Deus é maravilhoso. Quem mora nesta casa se vê protegido e protegida pela misericórdia de Deus. E é por isso mesmo, tem braços para abraçar quem está sofrendo, tem pés para o encontro das pessoas que precisam de aconchego e segurança. Sabe por quê? Porque na casa de Deus, a solidariedade, a fraternidade pelo outro e pela outra, abre o nosso coração para a gente perceber aquele e aquela que precisa de nós, que precisa do nosso aconchego, que precisa do nosso abraço, que precisa do nosso carinho. As pessoas que moram nesta casa têm mais tempo para dedicar-se também aos necessitados. Sabe por quê? Porque já não precisam mais correr atrás de garantia para a própria salvação. Não é tarefa nossa. A nossa salvação depende dele.
E o que Ele quer é que a gente olhe o outro e a outra para saber onde nós somos necessários. Tem tantas pessoas que têm tantos dons e talentos, mas ainda não se dispuseram a se dedicar a quem precisa mais do que eles. As pessoas que moram nesta casa se revestem de solidariedade, de respeito, também por aqueles e aquelas que são diferentes. Sabe por quê? Porque o amor lança fora todo medo. Eu não tenho por que ter medo daquele e daquela que pensa diferente de mim. Eu não tenho por que ter medo daquele e daquela que age diferente de mim. O amor lança fora todo medo. E eu preciso caminhar ao encontro daqueles e daquelas. Na nossa caminhada interreligiosa, nós muitas vezes vamos a lugares que são muito diferentes da fé cristã. Nós caminhamos em terreiros de candomblé, de umbanda, para levar o amor, para mostrar que como pessoas de fé, nós podemos caminhar junto com outros e outras, porque o amor de Deus me reveste daquilo que é necessário para que a gente possa olhar o outro, não com desconfiança, não como inimigo, não como filhos do demônio, mas como filhos e filhas de Deus também. E eu, como cristã, preciso estar lá para mostrar o amor. Eu tenho uma experiência muito interessante. Nós temos no Maranhão, aonde um povo de santo está sendo apedrejado diariamente por uma igreja pentecostal que disse em nome de Jesus construiu a igreja em frente a esse lugar. E constantemente eles jogam pedra no terreiro, jogam sal grosso, porque eles que o diabo mora lá. E nós fomos lá. Eu, o moderador da IPU, o abispo da igreja anglicana, o pastor da igreja luterana, fomos todos lá para dizer: nós não compactuamos com este tipo de atitude, porque não achamos que é assim que Deus age. E foi interessante porque uma filha dela disse: quando ela pediu para a gente arrumar a casa para esperar vocês, eu não queria, porque tudo que eu sei do povo de padre, de pastor e do povo crente é que eles apedrejam a gente e diz que a gente é filho do diabo. Então eu não queria receber vocês aqui, mas agora que eu recebi vocês aqui, eu tenho o meu coração transformado, porque eu vejo que também na igreja cristã tem gente de bem e gente com coração aberto. O amor lança fora todo medo. A gente podia ter medo de dizer: não vou entrar lá está o diabo. Mas o amor lança fora todo medo. E acho que esta experiência tem enriquecido as nossas vidas. E a gente, mais uma vez, entra em contato com esse Deus que é a nossa segurança, esse Deus que é a nossa força, esse Deus que nos pega pelas mãos nos momentos mais difíceis. Eu te seguro pela mão, vem, caminha comigo. E não é que Ele vai tirar as pedras do caminho, não é que Ele vai tirar os espinhos com um toque de mágica, mas vai nos ensinar a seguir os espinhos em amor, em dignidade e em solidariedade. E eu quero terminar esta minha prédica com aquele canto que já faz algum tempo eu cantei aqui com vocês e contei a história dele. Foi o canto ensinado por um dos maiores teólogos do século XX que nós tivemos, morto num campo de concentração nazista, quando ele não via, quando não tinha nenhuma possibilidade de sair. E a gente sabia quanto Hitler estava matando, assassinando todas as pessoas. Ele estava preso porque quis atentar contra Hitler, participou de um grupo que queria tirar Hitler do poder. E nem por isso ele deixou de crer em Deus. E lá, como realmente poucas semanas depois ele foi morto, assassinado no campo de concentração, mas ele escreveu esse texto, esse hino lindíssimo: de bons poderes sempre bem guardado. E é com este canto que eu quero encerrar esta nossa reflexão, que nós possamos crer que esse Deus que nos chama, que nos carrega pela mão, é aquele Deus que nos faz dormir em paz, porque é Ele que vela e cuida do nosso sono. Não é o nosso seguro,
nós possamos fazer para assegurar a vida e a vida em paz.